Aconteceu tanta coisa importante, são tantas informações relevantes e eu anotei tanta coisa que esse vídeo vai ser muito longo, então vamos logo pros finalmente. Galera, dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as vindouras notificações e vamos continuar esse projeto arco a arco de Bleach. Agora a segunda parte da Soul Society, o terceiro arco, o resgate. A gente já fez o primeiro arco aqui, né, para introdução dos personagens e também a primeira etapa da Soul Society, a invasão. Assistam esses vídeos, você não precisa ver, não tem pré-requisito aqui, beleza? E vamos lá, galera. Esse terceiro arco, a segunda parte da Soul Society, vai do capítulo 118 ao capítulo 183. Ou seja, ele vai do comecinho do volume 14 até metade do volume 21. E aí a gente vê que já foi boa parte de Bleach quando a gente termina esse arco. A abertura do capítulo 118 é bem importante porque mostra a materialização da Zanpakuto do Abarairendi, que tá descansando, tá se recuperando, né, daqueles ferimentos que ele recebeu no segundo arco, aquela luta apoteótica contra o Ichigo, que a gente comentou bastante no vídeo passado. E aí, quando a gente vê a Zanpakuto do Abarairendi, a gente acha interessante, mas aquilo significa algo grande que a gente ainda não sabia. Então eu vou situar vocês direitinho porque é grandioso a Zanpakuto do Abarairendi estar se materializando ali. E aí a gente vai para aquele grande encontrão diante da Torre Branca da Rukia, né? Vocês lembram que tá lá o Kitaki, o Byakuya, o Ichigo, a Yoruichi. E aí a Yoruichi vai para cima do Ichigo, enfia o braço na barriga dele. Ela quer matar o Ichigo, como assim? Mas não, aquilo ali é a aplicação de um sedativo. Ok. E aí o Ichigo apaga pra facilitar a Yoruichi tirar ele de lá. E a gente vê uma disputa de Shunpo. É uma disputa de velocidade. O Shunpo é o nome da técnica de velocidade referente aos Shinigamis. E é uma disputa entre a Yoruichi e o Byakuya. E aí rola umas ilusões, né? Tipo uns genjutsu da vida. E a Yoruichi eventualmente consegue fugir. O Byakuya também sai dali. Ele sabe que a Rukia vai ser executada de toda maneira. E é muito louco, né? Que a gente descobre que a Rukia faz, ou fez parte, né? Do esquadrão do Ukitake. E eu jurava que ela era do esquadrão do Byakuya. Por mais que a gente viesse a descobrir que o Abarairendi é o vice-capitão, ainda assim eu achava que a Rukia pertencia àquele esquadrão. Quando o Ichigo se vê diante da Yoruichi e ele percebe que vai passar por um treinamento, é bem massa porque a gente começa a sacar os conceitos de Shikai e Bankai. São níveis de elevação da Zanpakuto durante uma batalha. E o Bankai é o nível máximo, é tipo todo o poder da espada. A proposta nesse treinamento da Yoruichi é que o Ichigo chegue no Bankai, algo que você conquista com 10 anos, e tem que ter muita habilidade. Tipo, os capitães têm Bankai, o resto da galera não tem. Então, tipo, é algo que você conquista com 10 anos e o Ichigo vai conquistar em 3 dias. Aí você fica, como? Mas existem artifícios, né? E curioso, o Zaraki Kenpachi, que lutou com o Ichigo, né, é o grande clímax do arco passado, da invasão. O Zaraki não tem Bankai, ele luta só na força bruta. Então é muito impressionante esse personagem. Ichigo tá treinando, o Chad tá preso, o Ganju se lascou todo, consequentemente também tá preso. Onde andam Ishida e Inoue? A gente vê que eles são interceptados por Kurotsuchi Mayuri, é um dos capitães da Soul Society. Ele fica bastante interessado em Inoue enquanto cobaia por conta do Shoten Kinshun. Ela consegue conjurar aquele escudo e é bastante absoluto para escapar dos poderes de um capitão. O Ishida então manda a Inoue fugir com o restolho lá do esquadrão do Zaraki Kenpachi, e a gente vai vendo o quanto o Kurotsuchi Mayuri é ruim até o talo. Ele tem a sua vice-capitã, né, que ele vai dizendo que é a filha dele, e é a Kurotsuchi Nemo. Só que ele maltrata muito a Kurotsuchi Emo. Ele a pune quando ela falha, e você vê que é um relacionamento bastante abusivo, que ela tem muito medo do Kurotsuchi
Mayuri. E a luta vai avançando contra o Ishida e ele manda a Shikai dele, que paralisa os braços e as pernas do Ishida, e ele começa a tripudiar os Quincy. Eu já usei todos os Quincy que restavam como cobaia. Chega numa parte dessa luta que eu devo confessar pra vocês que eu achei um pouco fanfic, quando o Kurotsuchi Mayuri fala de um Quincy velho que ele matou experimentando, e aí ele mostra a fotinha do cara, velho. Pra criar aquela conexão, né? É o tal do mestre do Uryu Ishida. E aí o Ishida se preenche de ira. Ele começa a se mover. Vocês lembram, né, que ele perdeu os movimentos dos braços e das pernas por conta do Shikai do Kurotsuchi Mayuri. E aí ele começa a mover os braços e pernas usando títeres nele mesmo, reunindo Spiritrons, um termo que é utilizado pelo Kurotsuchi Mayuri. E o Mayuri diz que o Ishida é um prodígio. E é muito importante a gente perceber essa maneira como seres poderosíssimos, como o Kurotsuchi Mayuri, se referem, né, a outros personagens, tipo o Ichigo, ele é dito como um prodígio também. E agora, o Ishida. E, gente, essa parada de Spiritrons, a gente tem que se ligar naquela terminologia de elétrons, prótons, né? E os Spiritrons são tipo o Reishi, é a energia espiritual. Já o Reiatsu é aquela pressão espiritual a partir do Reishi. E aí a batalha vai rolando e o Ishida Uryu surpreendendo o Kurotsuchi Mayuri usando o Hiren Kyaku. Vocês lembram que a gente falou do Shunpo, que é, como você chama, técnica de velocidade para o Shinigami. Aqui o Hiren Kyaku também é uma técnica de velocidade, porém dos Quincy. No meio da batalha tem um pequeno flashback do Ishida. É legal a gente ver mais do contexto dele. Ele relembra do mestre e também do pai. O pai odiava ser Quincy. E aí o Ishida ele decide tirar as suas luvas. Ele vai ganhar um poder absurdo que ele precisa para poder superar alguém com nível capitão. Mas aí, como consequência, ele perderá todos os poderes Quincy para sempre. E além de tudo, o Kurotsuchi Mayuri usa a sua Bankai. E é mais veneno ali, né? Eventualmente, o Ishida vence o Kurotsuchi Mayuri, que vira água. Ele se derrete todo e é muito impressionante o quanto ele é versátil para ataques e para evasão também, né? No caso, quando ele vira água, não é que ele consiga voltar já de pronto, mas é um método de fuga do Kurotsuchi Mayuri muito eficaz. E, bom, o Ishida, né, tocou o coração da Kurotsuchi Nemo e ela dá um antídoto para ele se curar dos venenos do Mayuri. Na fuga, o Ishida se depara com o Tousen, é outro capitão, e aí ele perde e é preso e vai parar no mesmo lugar que o Chad e o Ganju. Seguindo a ordem de leitura, a gente volta pro treinamento do Ichigo e a gente vê que é um Ichigo versus Zangetsu. O Ichigo precisa vencer o Zangetsu encontrando a Zanpakuto verdadeira, e aí ele tem que achar no meio de várias e várias Zanpakuto que estão ali espalhadas, né? E aí a Yoruichi fala sobre esse método, sobre esse treinamento, né? Que foi um experimento criado pelo Urahara. Vejam a importância desse personagem. E esse treinamento consiste em trazer a Zanpakuto para o mundo real. E esse, gente, é o princípio do Bankai, quando a Zanpakuto se materializa no mundo real, né? É diferente de quando o Ichigo vai até o mundo do Zangetsu, aquele mundo que eu falei no vídeo passado que é tipo o mundo do Doutor Estranho, né? É uma viagem. E aí, vocês lembram da Zanpakuto do Abarairenji que a gente comentou no início do vídeo, que ela se materializa ao lado dele? Pois é, sem usar nenhum artifício criado pelo Urahara Kisuke, o Abarairenji conseguiu materializar a sua Zanpakuto. Então, vamos detalhar esse experimento, né? Ele consiste no uso de um Tenshintan, né? Um boneco. E aí, o Ichigo enfia a espada dele no boneco e aí traz o Zangetsu para o mundo real. Só que o Zangetsu, ele se dissiparia tranquilo. Ele é mantido ali através dos poderes da Yoruichi. Então vejam que
tem um artifício criado pelo Urahara, o poder da Yoruichi está sendo usado também, tudo para que o Ichigo possa evoluir, né? E aí o objetivo é fazer Zangetsu entrar num estado de submissão. É tipo, vamos capturar o Pokémon. Uma outra parada muito interessante é que treinamento vai, treinamento vem, a Yoruichi revela que era muito amiga do Urahara e que ele é o ex-capitão da 12ª divisão. O cara tem nível capitão, gente. E além de tudo, ele é o fundador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, hoje chefiado pelo Kurotsuchi Mayuri. Aí vocês lembram que o Ishida mandou a Inoue escapar, fugir dali daquele palco de batalha contra o Kurotsuchi Mayuri, ao lado de um restolho de um Minion lá do grupo do Zaraki. Bom, o cara levou a Inoue até o Zaraki e ela tá com ele, porém protegida. O Zaraki, ele tá se propondo a ajudar a Inoue porque ele quer encontrar o Ichigo novamente. Você vê que o Zaraki, apesar de capitão, ele segue os próprios instintos e as suas próprias vontades, né? E aí, galera, é que o mistério começa a se intensificar e o arco ficar cada vez melhor nessa parte justamente, né, do mistério. Porque a gente vai ver lá na prisão o Kira perturbadaço, lembrando que o Kira e a Hinamori foram presos, né, pelo Hitsugaya. E aí o Kira recebe a visita do Jin. E ambos, Kira e Hinamori, fogem. E a Hinamori revela, né, nos seus próprios pensamentos, que ela sabe quem matou o Aizen. Aí você fica, velho, a menina já sabe. Enquanto isso, em paralelo, a gente vê que a Matsumoto, que é a vice-capitã do Hitsugaya, ela tem um passado com o Jin. Eles se conhecem desde novinhos. Aí você fica, velho, se o Jin é um suspeito, será que a Matsumoto tá em conluio com ele, enganando o Hitsugaya? Eu sei que Jin e Kira são interceptados pelo Hitsugaya. O Jin até pede, né, pro Kira se afastar e a gente descobre que o Hitsugaya tem a Zanpakuto mais forte quando o poder é de gelo. E aí nesse estribilho todo chega a Hinamori. E ela vai pra cima do Hitsugaya. Quê? É assim que eu fiquei quando eu tava lendo isso pela primeira vez, lá em 2005, 2006. Tipo, como assim? Hitsugaya matou Aizen? Mas não pode ser. Eu lembro que eu fiquei pensando, será que alguém forçou o Aizen a escrever aquela carta? Porque o Hitsugaya não acredita que o Aizen, sendo quem é, o culpou. Ou ela foi escrita por uma outra pessoa, né? Então, Matsumoto é quem entrega a carta a Hinamori. Lembra melancolicamente de um passado com o Ichimaru Jin. Bom, sei que o Hitsugaya, ele vai desconfiando cada vez mais do Jin por conta desses detalhes e vai pra cima dele. A gente descobre qual é o grande objetivo por trás de toda essa trama. O objetivo é o Sou Kyoko, que é aquela foice, aquela lâmina que vai matar Harukia no fatídico dia da execução, né? E o Sou Kyoko tem um poder de 1 milhão de Zanpakuto. Gente, presta atenção nesses números, porque a gente vai falar disso mais tarde. É um parâmetro de poder muito esdrúxulo por parte do Taito Kubo. Vê só, a Sou Kyoko tem um poder de 1 milhão de Zanpakuto. E é 10 vezes mais forte no momento do golpe ao condenado. Quem tá por trás de toda essa trama, quem tá por trás da execução da Harukia, quem tá por trás do assassinato do Aizen, quer destruir a Soul Society. Então isso é bem impactante, né? Por que querem fazer isso? Quem é e por que quer? Bom, o Hitsugaya, ele precisa apagar a Hinamori, que tá indo muito determinada pra cima dele. Tipo, ela não tem o poder pra derrotar o Hitsugaya. E aí, quando ele apaga a Hinamori, a gente vê que o cabo da espada dela tava ensanguentado de tão forte que ela tava apertando, de tão ansiosa, de tão atormentada que ela tá, né? Matsumoto chega pra lutar com o Jin. É uma luta que ela se propõe a ser emocionante por conta dessa conexão entre eles quando mais jovens. Só que o Jin foge. E aí o Hitsugaya fala pra Matsumoto:
que quer impedir a execução. É muito legal você ver os movimentos dos personagens, porque o Hitsugaya, ele não tá aliado do Ichigo, mas ambos têm o mesmo interesse. Passou-se um dia, e aí vocês lembram que o treinamento do Ichigo consistiria em 3 dias até que ele alcance o nível de Bankai, né? Faltam 2 dias. Só que a Yoruichi, ela cogita estender o tempo do treinamento. Mas como assim, né? Tipo, o Ichigo precisa concluir o treinamento antes da execução da Rukia. Porém, no capítulo 132, a gente entende que rolou uma distorção no espaço quando o grupo do Ichigo chegou na Soul Society. Então, além daqueles 3 dias, agora 2, eles teriam mais 8 dias. Então, pô, 10 dias de treinamento, porque a Yoruichi não tá botando muita fé que o Ichigo atinja Bankai em 3 dias. Quem conseguiu fazer isso foi o Urahara, né? Que criou esse treinamento. Então, vejam o nível de intelecto do cara, né? Por trás da origem daquela divisão de pesquisas tecnológicas e pá. Só que aí a gente recebe a notícia de que agora, no tempo fluindo normal pro Ichigo e pra Yoruichi, a gente recebe a notícia de que a Rukia vai ser executada no dia seguinte. Não há tempo pro Ichigo treinar, não há tempo pra nada, e você fica, velho, olha a pressa do conspirador, né? Bom, o Abarai Renji também chega pra treinar ali, e ele já tá meio caminho andado, né? Porque a Zanpakuto dele já se materializa. Ele não precisa necessariamente de um Tenshinhan também. Na melancolia da prisão da Rukia, ela vai se lembrando de Kaien, aquele que ela matou, o irmão mais velho de Kikaku Shiba e Ganju. Então, gente, é muito triste esse momento de flashback, porque o Kaien era o vice-capitão do Ukitake. Lembrando que a Rukia é desse esquadrão, então ela interagia muito, tanto com o Ukitake quanto com o Kaien. Ele era casado e pá. Só que aí o Kaien, ele perde a esposa dele para um certo Hollow. E decorem esse Hollow. A esposa do Kaien e o esquadrão dela morrem para esse Hollow. O Kaien vai lá se vingar desse Hollow que matou sua esposa. No meio da batalha, ele é possuído pelo Hollow, e é por isso que a Kuchiki Rukia mata o Kaien. Então, esse ódio do Ganju em relação a Kuchiki Rukia é um mal entendido, porque não dava pra fazer outra coisa. Era matar ou morrer, e o Kaien ali já era quando ele foi possuído pelo Hollow. Agora presta atenção no escalation da coisa, porque não para, não para, não para. Zaraki e Orihime libertam o Chad, o Ishida e o Ganju. E em meio a isso a gente vai vendo outros capitães sendo desenvolvidos, como o Komamura, ele é muito fiel ao líder. O Tousen, que ele prega a paz, ele quer a paz mesmo se tiver que matar. Você já vê que o cara tem uns pensamentos meio torpe, né? E a Soifong, ela é fiel às diretrizes, ela recebe uma ordem, ela vai cumprir. E aí, bom, continuando no grupo do Zaraki, que tá lá, né, com o Ikako, com o Ishida, etc., eles se deparam com o Komamura e com o Tousen. Além de 2 capitães, estão seus respectivos vice-capitães, o Iba e o Hisagi. Então, tipo, velho, 2 vice-capitães e 2 capitães estão diante da galera. O Zaraki quer encarar os 4. Velho, isso é muito impressionante. O Zaraki é um personagem muito hypado por conta da ousadia dele. Por conta do que ele se propõe a fazer, né? O Zaraki vai ter que se contentar apenas com 2 vice-capitães, já que o Ikako, ele chama o Iba pra brigar, e o Michika chama o Hisagi também pra porrada, né? E aí, galera, é impressionante que o Komamura e o Tousen, 2 capitães juntos, dão golpes não em paralelo, mas em sequência. Só que ainda assim, Zaraki vai encarando esses 2. Essa luta do Zaraki, ela meio que se afunila pra Zaraki versus Tousen. É muito legal que o Tousen, ele nos mostra as formas de você virar um capitão. São 3 maneiras que você tem pra virar um capitão. Você precisa passar num teste do Taishu, e aí supervisionado por 3 capitães,
incluindo o comandante. Uma segunda maneira é a recomendação de 6 capitães e a aprovação de 3 dos outros 7 que sobraram. A terceira maneira, derrotar o capitão anterior em um duelo assistido por 200 ou mais membros do esquadrão. O Zarak, ele virou capitão dessa terceira maneira, derrotando o capitão anterior, mas ele matou o capitão do 11º Esquadrão. E aí, né, isso tudo causa revolta no Tolsen. O Tolsen nunca curtiu a presença do Zarak Kenpachi ali no Gotei 13, né? E aí o Tolsen manda a sua Bankai. E a gente vê umas argolas se formando em um domo. É um domo que anula os sentidos do Zarak Kenpachi. Ele não consegue ver ou ouvir. É muito louco porque o cara vai virar um vegetal ali dentro, né? Mas ele consegue sentir. E aí quando o Tolsen o fere, ele agarra a katana do Tolsen. É muito impressionante, velho, os movimentos do Zarak, como são animalescos, né? E aí ele consegue cortar o Tolsen. A gente vê o desenvolvimento do passado do Tolsen também, que tinha um apaixonamento por uma mulher, que se casa, e aí esquece a amizade com o Tolsen. Eventualmente ela é morta pelo marido, e aquilo causa, né, uma sensação muito amarga no Tolsen. Bom, por mais que a gente tenha uma peninha do Tolsen, o Zarak não quer nem saber, quebra a Bankai do Tolsen, vai matar o cara, mas aí o Komamura vem. O Komamura não participa muito desse momento porque tava no envolvimento da Bankai do Tolsen, né? Se o Komamura tá lá dentro, ele também perderia os sentidos, e aí não faria sentido ele tá participando da luta. Mas aí o Komamura vem salvar o seu companheiro e a gente vê a Bankai do Komamura também, velho. É Bankai atrás de Bankai, velho. É muito interessante que o conceito ele é introduzido, né, nesse terceiro arco, e aí a gente vai vendo as Bankai rolando. E a Bankai do Komamura, gente, é um gigante com um espadão, e ele parece muito aquele guardião dos portões do inferno. Vocês lembram que a gente mostrou aqui no primeiro vídeo, arco a arco, do primeiro arco, né, quando um Hollow é levado para o inferno, ali no capítulo 12, eu fiquei, é similar, né? Algo pra guardar aqui na cachola. Enquanto isso, rola Abarai Renji versus Kuchiki Byakuya. O Abarai Renji tá com a sua própria Bankai. Ele tem uma Bankai pra chamar de sua e ele manda o poder, ele libera o poder da Bankai. É uma serpente de ossos, é muito bonito e imponente, né? O poder do Abarai Renji na Bankai, e ele até faz bonito contra o seu capitão, contra o Byakuya, mas a gente vê finalmente a Bankai do Byakuya, Senbou-Zakura Kageyoshi. É um negócio, uma das maiores apelações que eu já vi em mangá. Tudo vira lâmina. Ele manda, né, umas pétalas, flor de cerejeira. Imagina, né, a explosão de pétalas de uma flor de cerejeira. Cada pétala dessa é uma lâmina. E aí a gente vê o Renji acabado. Você fica, velho, ele morreu? Porque a Areiatsu dele some, né, com aquela pressão espiritual. A Rukia até tava sentindo a Areiatsu do Renji, que ficou muito poderosa por conta da Bankai, mas ela não tá sentindo mais. E aí ela tá indo, né, pro campo de execução, e o Jin chega pra tripudiar da Rukia. Mas aí no meio disso ele revela que o Renji não morreu. E ele até brinca com a Rukia. Você quer que eu te salve aqui? Eu posso matar essa galera que tá te escoltando. Brincadeira. Só que essa brincadeira do Jin devolve a Rukia uma vontade de viver. Porque ela tava meio deprê, ela tava aceitando, né? Ah, só aceita que dói menos, né? Eu vou morrer mesmo, é isso. São as leis. Só que aí ela ganha essa vontade de viver. Você fica... Pô, por que o Jin tá fazendo isso? Tava tão desconfiado dele, mas parece que ele tá querendo ajudar. A execução de Rukia finalmente vai começar e o Ukitake quer destruir o Soul Kyoko. Eu lembro quando eu lia Bleach antigamente, ou quando eu assistia o anime, que eu não dava muito valor pro Ukitake. Hoje, eu tô com 33 anos, muita coisa aconteceu, a minha visão de mundo mudou muito, e hoje, como eu queria, o Ukitake como líder da Soul Society. É um dos melhores capitães pra mim por conta da integridade dele. Eu passei a amar esse personagem nessa minha releitura.
Bom, o Sou Kyoko se materializa. É toda uma vibe de Zanpakuto. Aí ficou até me perguntando, o Sou Kyoko, por mais que tenha um poder de 1 milhão de Zanpakuto, parece ser uma Zanpakuto. Pertence a alguém? Quem é essa pessoa que porta o Sou Kyoko? Bom, sei que tem aquela Fênix lá, que vai pra cima da Rukia. E aí o Ichigo chega. Tá até na thumbnail, né, na capinha desse vídeo. É muito impressionante você ver a chegada do Ichigo. E ele para o Sou Kyoko. E aí... Então, gente, eu venho batendo na tecla. Vocês veem que eu tô repetindo. Tem um poder de 1 milhão de Zanpakuto, não sei o quê. Quando a gente vai ler uma obra fantasiosa, tem um negócio chamado suspensão da descrença. Tipo, óbvio que você não vai acreditar que essas coisas aconteceriam no mundo real. Mas aí, né, você suspende essa descrença. Só que aqui é demais, saca? Eu compro a ideia de que o Ichigo é um prodígio, mas não a esse ponto de parar o Sou Kyoko de costa. Saca? É absurdo. Nas minhas memórias, eu até lembrava de uma maneira errada que a Fênix só tinha parado porque tinha se surpreendido com o Ichigo, mas ele bloqueia, velho. Ele bloqueia. E aí, se aproveitando desse momento, Ukitake e Kyoraku, aquele que derrotou o Chad, né, no segundo arco, os dois juntos conseguem selar o Sou Kyoko e o Ichigo salva a Rukia do momento da execução. Lembram que a gente tá no meio de um escalation, né? Lutas acontecendo, grandes eventos. A gente vê a formação da luta de Yoruichi versus Soifong, uma luta que tem toda uma conexão das personagens, elas têm um passado, e a gente vê uma outra luta muito absurda se formando. Ela fica em off, não é nenhum problema, né? A maior parte dessa luta fica em off, mas é o Yamamoto, o grande líder do Gotei 13, né? Versus Kyoraku e Ukitake. E aí a gente vê o quanto esse velho é absurdo, gente. Ele tem a Ryujin Jaka, a sua Zanpakuto, e ela é a mais forte do elemento fogo. Vocês lembram que a Zanpakuto do Hitsugaya é a mais forte do elemento gelo? E aí o Shikai do Yamamoto já é um negócio que assusta os outros dois capitães. E é muito legal que a gente vai vendo o Shikai, né, tanto do Kyoraku quanto do Ukitake. E são as únicas Zanpakuto que vêm em duas partes no Shikai. E eu curto muito esse estilo de luta, velho. Então, ó, curtindo mais ainda, né, a presença do Ukitake no arco. A gente vê que o Ichigo também, com o poder atual dele, e lembrando que se ele tá aí é porque não foi só a urgência de que ele precisava salvar a Rukia. Ele completou o treinamento. E ele vence 3 vice-capitães. Eu sei que o grande parâmetro é capitão, mas ainda assim é muito assustador ver esse feito do Ichigo. Perto dali, quer dizer, eu não sei, porque pra mim tá um defeito da Soul Society. Eu queria que o Taito Kubo, ele tivesse mapeado melhor a coisa. Acho que eu falei isso no review do arco anterior. Porque, por exemplo, quando um autor ele mapeia um local em que está acontecendo vários eventos em paralelo, ele ajuda a gente a se situar melhor e mostra um controle maior da obra. E aí o Taito Kubo não faz isso, né? Então você vê que ele tá meio sem controle. Não é total. Narrativamente ele tem um controle, ele quer ir do ponto A ao ponto B, mas nesse meio do caminho eu queria saber aonde é que tá cada personagem, né? Eu queria me situar geograficamente na Soul Society. Mas bom, perto ou longe dali, a Unohana tá querendo ir para um certo lugar. E é massa que a gente vai descobrindo, né, mais dos Shikais dos capitães. E a Unohana, ela tem uma raia, que é tipo de suporte e de cura, né? Ela que é capitã da 4ª divisão, a divisão médica e pá. A Soifong tem uma luva ninja, tem um dedinho que espeta, me lembrou o Miro de Escorpião de Cavaleiro do Zodíaco. E aí a gente vê um embate muito de Shunpo entre a Soifong e a Yoruichi, né? Bom, sei que a Yoruichi vai perdendo, vai entrando em desvantagem, mas vem um choque do trovão dos carai por parte da Yoruichi, e aí vem passado das duas. Gente, a Yoruichi, ela tinha uma posição social um tanto quanto elevada. A Soifong pertencia a um esquadrão que servia a Yoruichi, mas aí a Yoruichi
começou a ser perseguida porque ela apoiou a fuga do Urahara. Ela ajudou o seu grande amigo, né? Aí você fica, por que ele fugiu? O cara precisou se exilar, né? Por quê? E aí a Yoruichi começou a viver disfarçada, de gato preto e pá. E ela não levou a Soifong, que era uma combatente devota a Yoruichi. Então isso feriu o ego da Soifong. Bom, gente, é aí que temos uma das maiores batalhas da Soul Society, Ichigo versus Byakuya. E fica naquela promessa, né? O Ichigo tá com a Bankai agora e ele fala pro Byakuya. E aí o Byakuya, pô, você tá blefando, né? A gente vê o Getsuga Tensho, a batalha vai pro pau comendo no centro, aí vem a Bankai do Byakuya, que lasca o Ichigo todinho, velho. Mas aí o Ichigo finalmente vem com a sua própria Bankai, a Tensa Zangetsu. E ele precisa enfrentar o Senkei Senbozakura Kageyoshi. A gente viu o Senbozakura Kageyoshi contra o Abarai Renji. Mas esse Senkei Senbozakura Kageyoshi é a Bankai do Byakuya no modo full ataque. E o Ichigo consegue desviar de todos os golpes e vence. Então, olha o feito. Ele venceu um capitão porque o grande clímax do segundo arco da Soul Society, aquele início, né, a invasão, foi ele lutando contra o Zaraki e ele empatou. A gente viu que ele empatou. Por mais que o Zaraki tenha dito, você ganhou, ele empatou. E aqui ele vence de um capitão. E a gente descobre porque que o Byakuya não estava querendo salvar o Kira. Porque são as leis. Pelo amor de Deus, que personagem bundão. No meio das investigações do Hitsugaya, ele vai até o departamento judiciário da Soul Society e se depara com todos os membros desse departamento judiciário esquartejados, mortos, e tá lá o Kira numa das portas. Ele, Hitsugaya e Matsumoto vão atrás do Kira, mas eles descobrem que a Hinamori tá indo pra lá, pro judiciário. O Hitsugaya se preocupa com ela, volta, se estabelece um Kira versus Matsumoto aí, e é bem legal que se desenvolve o poder do Shikai, da Zanpakuto do Kira, né? Que cada vez que ele atinge algo, ele dobra o peso das coisas a cada toque. Então cada clash de espada com a Matsumoto, a Zanpakuto dela vai pesando mais, vai ficando um negócio, uma tonelada aqui pra segurar. É um tanto quanto apelão, velho. No judiciário, o Aizen aparece ao lado do Jin. A Hinamori fica impressionada, ela que foi pra lá, né? Então, pô, meu capitão tá vivo. O Aizen mata a Hinamori. E é esse o momento que você tem que estar... Se você tá sentado numa cadeira, você tem que se segurar, velho. Porque... o que tá acontecendo? Gente, sendo honesto com vocês, na minha primeira leitura, há mais de 10 anos, eu comprava que o Aizen era boa gente. E olha só o que ele fez, velho. Frio, calculista e ainda manda a arte da guerra lá. Ele manda uma frase, né? Você quer vencer uma batalha, uma guerra? Despece o inimigo. É um dos princípios da vitória. E quando ele diz isso, a gente nota o fuzuê que tá na Soul Society. Todo mundo brigando com todo mundo. O cara conseguiu dispersar o inimigo e distrair o inimigo. E pior, colocar o inimigo dele, né? Um monte de gente que poderia estar aliada uns contra os outros. Vocês lembram que o Hitsugaya tinha voltado pro judiciário porque ele soube que a Hinamori ia pra lá? Velho, quando o Hitsugaya se depara com a Hinamori ferida, morta, né? É o que dá a entender a gente no primeiro momento, ele manda a Bankai dele finalmente. Você fica, uou! Porque naquela vez que ele foi lutar contra o Jin, ele não tinha usado bem a Bankai. E agora sim. Só que o Aizen corta o Hitsugaya brincando. Brincando. Velho, como assim não é tudo capitão? Mas existe um abismo no nível do Aizen pros outros, né? E o Aizen ainda revela que o Jin seria tipo o seu vice-capitão. O Jin é um capitão, mas o Aizen vê ele como um vice-capitão. Lembram que a Onohana estava querendo se deslocar para um certo lugar? Esse lugar era o departamento judiciário. E ela tá diante daquela situação toda. Hinamori, Hitsugaya no chão. E o Aizen começa a explicar como se deu essa ilusão de que ele estava morto e pá. Esse grande plano dele, né? Um plano mestre. Ele revela a Kyoka Suigetsu, que é a sua Zanpakuto. A Zanpakuto das ilusões. E aí, pra você cair na hipnose,
da Zanpakuto dele, você precisa ver a liberação. Ele revela, além disso, que o Tousen está obedecendo ele. Mas o Tousen é cego. Ele não poderia nunca ter visto a liberação da Zanpakuto. Então, além do Jin ajudando o Aizen, o Tousen também tá. É muito impressionante porque o Taito Kubo ele vai fazendo você comprar a ideia de que, beleza, eu não tenho certeza se é o Jin, mas é uma grande aposta minha. E o Jin é uma cortina de fumaça, é só a ponta do iceberg, porque ali embaixo ainda estava o Tousen, e mais embaixo ainda, de uma camada mais profunda, estava o Aizen. E aí todos esses, o Aizen, o Tousen e o Jin, se transportam para diante do Soukyoko. Kotetsu, o vice-capitão de Onohana, comunica para todo mundo, e aí aquela vibe do Aizen de dispersar o inimigo já começa a não dar mais certo. Porque a galera, opa, então tá acontecendo algo muito errado aqui. O Aizen fez isso, então a galera começa a parar de lutar e você fica pensando, pô, finalmente a galera vai convergir para parar o Aizen. O Aizen tinha muito interesse na morte da Rukia, então quando ele vai diante do Soukyoko, ele já vai para cima dela. E aí é que vem aquela atmosfera de Ichigo versus Aizen. Porque o Ichigo não quer deixar aquele cara que orquestrou isso tudo chegar perto da sua amiga, né? O grande objetivo do Ichigo era salvar a Kuchiki Rukia. Só que o Aizen se livra do Ichigo tranquilão, como ele se livrou do Hitsugaya. É assustador o poder do Aizen, gente. E aí ele vai revelando, né, que matou os governantes para poder controlar a Soul Society e ordenar, passar uns comandos. E aí, por que ele mandou matar a Rukia? O Aizen vai falando que sabia até onde o grupo do Ichigo iria cair com o canhão da Ikako, porque ele já sabia que o Urahara estava por trás do plano. O Aizen ele conseguiu se antecipar. O Urahara está envolvido nisso e o Orochi também tá. Eram amiguinhos. E o Orochi conhece Ikako. Então eles vão atirar ali. Então o Aizen sabia de tudo. E o Aizen ele começa a entrar no mérito das várias maneiras de um Shinigami lutar. Ele vai falando sobre os limites de um Shinigami. Como superar esse limite? E aí ele fala do cruzamento Shinigami-Hollow. Mais explosão de mente, porque é só a gente lembrar do Ichigo, né? Tipo, o Ichigo é porque tem aquela máscara, né, que foi ativada lá no primeiro arco, no finalzinho do primeiro arco, com o treinamento do Urahara. Teve um processo de holoficação que o Ichigo conseguiu conter, mas ainda assim tem uma máscara. Ele virou tipo Hollow na luta contra o Byakuya. A gente não citou isso, né, pra dar uma resumida na luta, mas ele virou Hollow. E ainda tem o Dark Ichigo. Então, uou! O Ichigo é isso? É um cruzamento Hollow Shinigami? Como é que isso se deu? Ainda assim, eu não compro ele ter parado o Soukyoko com a espadinha nas costas. No meio de suas pesquisas pra quebrar essa barreira Hollow Shinigami, o Aizen foi criando Hollows. Vejam como ele é macabro. E ele criou, inclusive, aquele Hollow que mata o Kaien, o mentor da Rukia. Vocês veem como as coisas se conectam e de uma maneira chocante. O Aizen, então, ele percebe que o Urahara descobriu algo chamado Hogyoko. Eu vou desenvolver o que é o Hogyoko direitinho, mas nesse primeiro momento, o Urahara, quando descobre o Hogyoko, ele teme essa descoberta. Ele não consegue destruir e aí ele esconde no corpo da Kuchiki Rukia. E o que é que acontece no início de Bleach? A Kuchiki Rukia passa os poderes de Shinigami dela pro Ichigo. Guardem isso, guardem essa informação. Bom, o Hogyoko, ele anula a barreira entre Hollow e Shinigami, justamente aquilo que o Aizen quer. Entende o interesse na morte da Rukia e pá. Urahara, quando a Rukia vai para o mundo terreno, que ela empresta os poderes para o Ichigo, né? O Urahara, ele dá um Jigai, um corpo falso para a Rukia. Só que era um Jigai especial. Quando a Rukia vai para esse Jigai, ao passar os poderes para o Ichigo, esse Jigai dissiparia todo o poder espiritual dela. Consequentemente, a Rukia viraria uma humana e o Hogyoko ficaria escondido para sempre. Esse era o grande objetivo do Urahara, né? Mas o Aizen conseguiu rastrear isso.
E aí é que a gente viu esse grande plano mestre do Aizen. Por isso que ele agiu agora. E aí, gente, eu começo a me perguntar... fragmentos, energia, algum conceito do Hogyoku foi parar no Ichigo com essa transferência de poder espiritual da Rukia pro Ichigo? Tudo isso para que o Aizen pudesse tirar o Hogyoku do corpo de Rukia sem levantar suspeitas, mas ele precisou revelar o seu plano por conta das investigações que estavam acontecendo, né? Hitsugaya e pá. E o Aizen tira o Hogyoku. E ele vai matar o Rukia, mas aí o Byakuya chega pra proteger sua irmã. É muito massa você ver essa atitude do Byakuya aos 48 do segundo tempo, e ao dizer 48 do segundo tempo, e pelo tempo do vídeo vocês podem ver que a gente tá no final. É muita coisa que acontece nesse terceiro arco, nessa segunda etapa de resgate da Soul Society. Por isso o vídeo enorme, né? Bom, o Aizen convoca os 3 guardiões dos outros portões. Vocês lembram que o Jidambo, ele cuidava de um dos portões? Chegam os outros 3, mas aí para confrontar esses outros 3, vem o próprio Jidambo com a Kikaku Shiba. O Aizen se vê cercado por capitães e vice-capitães, só que ele consegue fugir invocando um esquadrão de menos grande. Vocês lembram quando surgiu naquele arco em que o Ishida ele começa a atrair Hollows para disputar com o Ichigo? O que é melhor, um Shinigami ou um Queens? Veio que perigo! O Aizen convoca vários, né? E aí, quando os menos grandes mandam um raio para cima do Aizen, eles criam tipo uma dimensão diferente, né? Ali na barreira. Então ninguém de fora consegue penetrar. É uma solução, né? Muito jogada do Taito Kubo para explicar o porquê ninguém foi pra cima do Aizen, né? Porque os capitães conhecem esse conceito e não vou nem me esforçar aqui, né? Bom, a gente descobre que Rukia, ela é a cunhada de Byakuya, ela é irmã da ex-esposa de Byakuya, né? E ex-esposa porque essa esposa morreu. Por isso que o Byakuya também quis pegar a Rukia, né, pra Soul Society. Ele quis convidá-la. E aí terminou que ela foi pro esquadrão do Ukitake, né? Os invasores, Ichigo, Chad, Ishida, Inoue, pá, eles começam a ser vistos como heróis, porque eles, se não fosse eles, a galera não ia descobrir tudo isso que estava rolando por parte do Aizen. Então, no final desse arco é muito massa você ver as interações, as comemorações, a galera, né, curtindo, e aquele clima de despedida, porque o grupo do Ichigo tem que voltar para o mundo real, sair da Soul Society. O Ukitake, ele entrega algo pro Ichigo, que é um selo de aprovação Shinigami. No mundo real, o Urahara até pede desculpas para o grupo do Ichigo por ter omitido tanta coisa sobre si mesmo. Mas foi massa, porque é legal os momentos de revelação sobre o Urahara por parte da Yoruichi. E aí, esse selo de aprovação Shinigami que o Ukitake dá pro Ichigo não pode cair nas mãos dos não Shinigamis, porque esse selo, né, emite alerta de Hollows. Então é que nem aquele morfador dos Power Rangers. Quando tem um problema... Então o Ichigo tem que proteger. E é muito legal, né, que tem tipo um epílogo, parece até final de filme. Vocês lembram daquele filme antigo do Homem-Aranha? Ou até os novos, né, que tem aquela ceninha dele pela cidade e tal, balançando as teias. Eu sou o Homem-Aranha. Aí tem um grupo do Ichigo, né? Vamos agir, vamos... Teve um Hollow aqui, vamos até lá. E aí a gente vê a Tatsuki enxergando tanto o selo quanto o Ichigo. Tipo, o Ichigo transformado em Shinigami nitidamente. E aí nesse momento eu fiquei pensando, será a vez da Tatsuki agora? Dela adquirir algum poder? Né? Bom, a Rukia fica na Soul Society. E aí poderia até ser o fim da história? Não, né? Porque o Aizen conseguiu o Hogyoku, fugiu, ele pode voltar. Mas além disso, a gente vê um carinha flutuando de cabeça para baixo, interessado no Ichigo. E a partir de todos esses conceitos que foram apresentados no resgate, né? Nesse terceiro arco do resgate na Soul Society, você fica, quem é esse cara? Será que ele quebrou a barreira Shinigami Hollow? O que é que ele é? Gente, comenta muito, compartilha
Sei que é um vídeo grande, mas é pros fortes, tá? Em tempos de vídeo curto, né? De TikTok, não sei o que, shorts. Espero que vocês apreciem. Até a próxima, até o quarto arco.